Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do Café PT. Hoje eu recebo o deputado Bongás do PT do Rio Grande do Sul, um ano depois da tragédia, de uma das maiores tragédias climáticas lá no estado. Ele vem aqui agora com a gente para poder nos trazer aí um panorama de tudo que está sendo feito, qual a real situação ainda, que se encontra o Rio Grande do Sul, o estado que foi devastado, que foi muito atingido por conta dessa tragédia climática. Um ano, agora em maio, completa então de toda essa tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E claro, nós vamos repercutir esse assunto aqui agora. E eu começo agora o Café PT, da sua companhia. Pega sua xicrinha aí, seu cafezinho. O meu já tá aqui quentinho. E vamos juntos. Vamos, porque o Café PT está no ar. E já está aqui conectado comigo o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. Deputado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite para participar do nosso Café PT. Satisfação é minha te saudar, André Rosa, saudar toda a equipe da Produções da TV PT e todos que estão acompanhando nesse momento esse debate tão importante, tão difícil também, pelo que nós passamos. Mas é bom poder conversar, levar as informações para a nossa querida comunidade. Obrigado. É isso aí, E atualizar, que é o nosso intuito aqui, também os nossos telespectadores sobre como que está o estado do Rio Grande do Sul, que foi, assim, vamos dizer, devastado com esta que já foi considerada, considerada como uma das maiores tragédias, lá no estado. Infelizmente, um número triste também, muita gente que morreu, muita gente desabrigada, enfim. Então, já faz, agora no mês de maio, um ano, vai fazer um ano, e a gente precisa atualizar, então, para saber como que as coisas, como que está andando aí, o que ainda precisa ser feito. Então, eu começo perguntando ao senhor, deputado, como que está o estado aí depois desses 12 meses de toda essa tragédia? Atualiza para a gente. Então, André, é importante que a gente possa conversar sim sobre isso e destacar. Nós tivemos a maior crise climática no estado do Rio Grande do Sul. Nós viemos, antes dessas chuvaradas todas, nós viemos com secas, com estiagens. E já depois deste ano, do ano passado para cá, nós também passamos por novas estiagens. Então nós temos na questão climática, que é o maior problema da humanidade hoje, eu diria, o maior problema da humanidade hoje é a crise climática. E ela foi provocada por agressões à natureza. E nós vamos ter, meio ponto, como dizem os cientistas, nós vamos ter chuvas mais intensas, mais próximas, muitas alterações, como também secas, estiagens, e algo que nós não tínhamos visto no Rio Grande do Sul e que, por exemplo, o norte do país também não tinha visto, que ficaria sem água, na Amazônia, por exemplo. Então são situações de alterações climáticas fundamentais, e na verdade essas enchentes em tão grande escala que nós sofremos, na época deixaram pessoas mortas, ou algumas ainda estão desaparecidas. Nós tivemos 80 mil pessoas resgatadas. E esse é o primeiro registro que eu quero fazer. Nesse momento, quando tem um sinistro que nem esse, a primeira ação do voluntariado que eu quero destacar, das pessoas que voluntariamente ajudaram, dos apoios das municipalidades, dos municípios, do governo do estado e principalmente do governo federal. O governo do presidente Lula se mostrou presente, ou pelas ações diretas dos seus ministérios, do Exército, do BNDES, de todas as estruturas que o governo federal pôde aportar para estarem no Rio Grande do Sul, aqui estiveram, estimulando. A Defesa Civil, então, foi uma presença assim, que orientou o Estado, que orientou os municípios a fazerem imediatamente os seus projetos. E o Ministério, todos os ministérios, ou da Saúde, ou da Agricultura, eu posso falar de números de cada uma dessas áreas, mas nós tivemos, no primeiro momento, o resgate das pessoas, são 80 mil pessoas resgatadas. Nós tivemos para aquelas pessoas que tiveram necessidade básica, elementar, que é a comida,
95 mil cestas básicas. Nós tivemos o abrigo, aquelas pessoas que a casa tinha ido embora, não tinha onde morar, ou a casa estava debaixo, né, da água durante um mês, como é a situação da região metropolitana de Porto Alegre. 62 mil pessoas em abrigos. Foi necessário reconstruir pontes. Aí o Exército também entrou com as pontes móveis, vamos assim, colocadas. Outras pontes que estão sendo entregues nesse período, inclusive um ano depois, porque tem que passar por um processo de edital. Muitos desbarramentos, né, encostas que caíram, que foram por cima de casas, que foram por cima de rodovias. Então, um processo longo de recuperação que foi necessário fazer, reabertura de estradas, ações na área da saúde e apoio direto para os empresários também, para poder manter o emprego de um lado e manter a empresa, né, funcionando. Então, nós tivemos uma força-tarefa. Na verdade, o governo do presidente Lula criou um ministério extraordinário específico para se instalar no Rio Grande do Sul, além da presença dos ministros, do próprio presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, né, a destinação da indicação do ministro Paulo Pimenta para ser o coordenador das ações deste ministério extraordinário no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós tivemos uma ação combinada para que realmente o governo federal do presidente Lula se mantivesse presente no Rio Grande do Sul. Eu diria que muito já foi feito, né? Inclusive um dado muito importante, eu quero começar com esse dado, André. Muita gente ficou falando, o Rio Grande do Sul agora não vai recuperar a economia, como é que vai ficar? Nós fomos com muita força, disponibilizando muito recurso, vai passar de 100 bilhões de reais. André, anote isso, 100 bilhões de reais, o apoio do governo federal para o estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, as prefeituras que estavam em estado de emergência ou calamidade receberam um extra de um décimo do Fundo de Participação dos Municípios, seria como um 13º, vamos assim, né? Um extra específico repassado pelo governo federal para ajudar também os municípios. E o mais interessante é que nós conseguimos, com esses apoios, criar também um sentimento de superação. Então, a primeira frase que eu quero te dizer é exatamente isso nesse primeiro bloco. É que nós tivemos uma crise como nunca tínhamos visto, nós tivemos um apoio também como nunca tínhamos visto da sociedade civil e um aporte tão substancial do governo federal, e o PIB, que em nível nacional, neste ano, cresceu 13,5%, nesse período 13,5%, no Rio Grande do Sul cresceu 4,9%. Ou seja, o PIB do Rio Grande do Sul cresceu mais do que o nível nacional. E isso se deve, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar, isso se deve fundamentalmente ao apoio e ao repasse do governo federal para o Rio Grande do Sul, que viveu e que ainda está vivendo consequências dessa crise climática tão acentuada. Ou seja, né, a gente vê como o senhor deixou muito claro aí que 12 meses, um ano, e há todo esse saldo, então, positivo, vamos dizer assim, de todos esses resultados, desse empenho do governo, desse empenho que tá sendo, dessa mobilização, né, para que o Estado volte ao normal na questão da economia, na questão do dia a dia, do trabalho, do emprego, de todas aquelas pessoas ali que foram prejudicadas, né? Inclusive, deputado, eu tenho aqui um dado que é sobre a questão, né, que o Ministério Público atribuiu aí a responsabilidade da Prefeitura de Porto Alegre, a responsabilidade, né, para indenizar 106 mil pessoas. Então, como que o governo está acompanhando, como que o senhor está acompanhando aí esse processo, obras que precisam ser feitas também por causa, né, desses alagamentos? Então, ainda muito o que ser feito, né? São 12 meses, mas ainda, né, tem estragos aí que ainda estão aí abertos, sequelas deixadas por essa tragédia. Então, o senhor poderia nos explicar sobre isso também? Vão levar tempo para recuperar. Nós temos situações bem localizadas, eu diria assim, 3 áreas muito fortes, né, que são temas muito importantes, até que se recupera vai levar um tempo. E a terra, esse é um episódio forte. A terra dos agricultores, ou a terra onde estavam construídas cidades inteiras, a terra foi levada embora.
E aí nós temos um grande tema ambiental a ser questionado. Por que se tirou toda a mata ciliar? Por que tivemos um modelo agrícola que se desenvolveu muito desmatando os nossos solos expostos, sem mata ciliar? A chuva leva a terra para os rios ficam assoreados, quando dá qualquer chuva, o rio transborda e leva enxurradas de casas e de destruições. Então, esse é um tema importante. E aí já vão dois grandes desafios. O primeiro é sobre a terra a ser recuperada. O segundo é sobre a habitação. As casas das pessoas, até que você faz um projeto, realoca as pessoas em outros lugares, muitos não vão poder construir no mesmo lugar. Vão ter que ser alocados para outro lugar. Isso significa a prefeitura comprar um terreno, ver a legalidade desse processo, para depois, então, podermos colocar pessoas a morar. Nós já entregamos pelo governo federal 2.000 casas entregues para os atingidos pelas enchentes. Mas eu gostaria de dizer que essa questão dos solos, a questão da habitação e, ao mesmo tempo, a retomada das empresas para poderem funcionar, mantendo o emprego e tocando a atividade econômica, é fundamental. Nesse sentido, já foram entregues 2.000 casas. Nós estamos trabalhando intensamente para que mais casas, eu acompanhei mesmo a entrega de projetos agora que as prefeituras estão entregando, porque tem uma morosidade do processo. O recurso está disponibilizado pelo governo federal, mas as prefeituras precisam fazer o projeto, o Estado precisa fazer o seu projeto na área de habitação para que possa se usar esse recurso que nós, através de 23 medidas provisórias, eu acompanhei de perto em Brasília, foram 23 medidas provisórias que o governo federal colocou para alocar esses recursos para o estado do Rio Grande do Sul, esses mais de 100 bilhões que vai chegar ao final da entrega dos projetos, em torno de 80 bilhões já estão comprometidos e os outros estão em andamento por causa de projetos que estão sendo feitos. E o governo do estado do Rio Grande do Sul teve um outro apoio importantíssimo. Eu lamento que o governador Eduardo Leite não reconheça o apoio do governo federal. Eles tentam ignorar o repasse do governo federal. E muita gente da oposição se instiga, o que foram no tempo do Bolsonaro, quando nós sofremos a pior seca no estado do Rio Grande do Sul, ele estava passeando jet ski pelo mundo afora, pelo Brasil afora, fazendo motocicletas, nem se lixava e se preocupava com quem era atingido. Aliás, em 22 nós tivemos a pior das secas. Não teve ajuda do governo federal. Não teve ajuda para os agricultores. Muitos agricultores que hoje estão endividados, a origem do seu endividamento é lá do tempo do Bolsonaro. E ele não ajudava. E o PIB não crescia. Agora não. Agora nós tivemos, infelizmente, a situação da tragédia, mas teve repasse do governo federal e o PIB cresceu mais do que em nível nacional. Esta é a prova mais evidente. E o governo do estado, durante 36 meses, ou seja, 3 anos, o Rio Grande do Sul, para todos lembrarem aqui, junto com São Paulo, com Minas e Rio de Janeiro, são os estados com maior dívida com a União. O que disse o Lula? Governador Leite, durante 3 anos você não vai pagar um centavo para a dívida com a União. Nenhum estado ganhou isso, e nenhum governo nunca fez isso com o nosso estado do Rio Grande do Sul quando sofreu. Foi o Lula que fez. E além desses 36 meses, a dívida que fica correndo não vai ter juro. Isso é um auxílio para o Rio Grande do Sul que vai chegar ou passar dos 23 bilhões de reais. Só no tema da dívida. E isso permite que o Estado tenha um fundo FURRIS no Rio Grande do Sul, que vai agora ajudar, por exemplo, 903 milhões vão ser agora aprovados por um programa dos nossos agricultores no Rio Grande do Sul. De assistência técnica, de viabilidade produtiva para os nossos agricultores familiares. De onde é que vem esse dinheiro que o governador Leite anuncia? 903 milhões? Do valor que o Lula deixou para o estado do Rio Grande do Sul. Então, dai a César o que é César e a Deus o que é de Deus. Deveríamos dizer aqui esse recurso que o Lula deixou no estado do Rio Grande do Sul permite agora que o estado faça programas e corretamente tem que fazer. Então, são 23 bilhões que nós vamos ajudar diretamente o estado do Rio Grande do Sul pela dívida. Mas mais do que isso, são 122 bilhões destinados à recuperação do Rio Grande do Sul, 81 milhões já foram colocados aqui, 420 mil famílias receberam auxílio emergencial dos 5.100,
Isso é uma ação humanística muito importante, né? R$ 5.000 para poder fazer compras básicas, né, para as famílias, 420 mil famílias foram beneficiadas, 229 mil produtores rurais tiveram suas dívidas canceladas ou reduzidas, 66 mil empresas. Isso eu vi outro dia o nosso querido Luiz Mercadante, que vai estar no Rio Grande do Sul num debate na Assembleia Legislativa sobre sustentabilidade, crescimento com sustentabilidade, a transição energética, né, que nós estamos fazendo. Ele vai estar aqui no Rio Grande do Sul debatendo isso conosco. E o BNDES, Mercadante é o presidente do BNDES. O BNDES disponibilizou recursos também nunca antes disponibilizados para as nossas empresas com juros baixos, amortização de dívidas, para gerar emprego. O compromisso é ter a empresa reaberta, mantendo empregos. E nós temos respostas muito positivas. Isso ajudou ao PIB também se segurar. 66 mil empresas com crédito especial de reconstrução financiada pelo governo federal. 3,3 bilhões investidos em recuperação de pontes, estradas. O Transurb de Porto Alegre, estava debaixo de água. O nosso transporte de metrô precisou um tempo para reestruturar, porque eram as máquinas, a estrutura elétrica toda comprometida. Nós podemos colocar as pessoas não em perigo, nós temos que oferecer segurança. Eu quero parabenizar o esforço do Transurb, que voltou a funcionar. A questão dos nossos aeroportos, nós tivemos inúmeras dificuldades e nós estávamos cobrando para que o contrato com a empresa, com a Fraport, aqui de Porto Alegre, fosse investido imediatamente pelas empresas, porque eles têm a concessão para poderem ter o transporte aéreo também. Ou seja, nós atuamos, André, em todas as áreas. E, mais importante ainda, além de todo o apoio, nós já disponibilizamos, e o dinheiro está depositado na Caixa Econômica Federal, que também no nosso governo nós revitalizamos de novo, 6,5 bilhões. 6 bilhões, 500 milhões, o Lula já depositou na Caixa Econômica Federal para o Rio Grande do Sul fazer projetos para preservação, porque nós temos que trabalhar, né, André, para mitigar os impactos, mas ao mesmo tempo para prevenir. Não pode de novo se chover uma nova chuva em Porto Alegre. E eu quero aqui dizer um problema. A morosidade com que a Prefeitura de Porto Alegre trata o tema da casa de bombas, dos diques, essas estruturas, pode ser que estão agora chegando perto de chuvas de novo de inverno, aqui no Sul, pode voltar a ter problemas. Nós estamos dizendo, o dinheiro está aí, acelerem, apurem nos projetos do governo do Estado e da Prefeitura de Porto Alegre, principalmente, e as demais prefeituras da região metropolitana, que ficaram um mês debaixo de água, dentro da mancha, para que a gente possa ampliar o dique. O presidente Lula colocou dinheiro para ampliação dos diques, elevação dos diques e ainda a manutenção com tecnologias modernas das famosas casas de bomba, tá? Para que a gente possa realmente, numa nova chuva que vier, e infelizmente tem essa possibilidade, a gente não tem o sofrimento que tivemos agora. Porque se também Porto Alegre tivesse feito a manutenção devida, Porto Alegre não teria sofrido tanto naquele mês inteiro com a mancha, né, onde a água estava dentro das casas, acima das casas, em vários lugares, dentro do comércio, dentro da indústria, que trouxe tanto prejuízo. Então, a prevenção é fundamental. E, de novo, o governo do presidente Lula está disponibilizando, além dos outros recursos que eu já falei, além dos 23 bi que está auxiliando o Estado diretamente na renegociação da dívida, não cobrando a dívida, está colocando novos recursos, isso significa novos recursos, André, de 6 bilhões e meio para projetos novos para a região metropolitana fundamentalmente. Muito bom, importante, né? E é muito importante, inclusive, deixar claro, falar sobre esses números para a nossa população, para todos que nos assistem agora, principalmente, né, para toda a nossa audiência de lá também do Rio Grande do Sul, porque tudo, né, que eles precisam agora é de confiança em recuperar, em restabelecer a vida, a economia, o cotidiano ali depois dessa tragédia imensa, né, deputado? E eu vou fazer uma pequena pausa, eu te espero já, não saia daí que eu volto em um minutinho. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido.
Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no Jornal PT Brasil. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4 horas da tarde, na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. A Rádio PT está presente em todas as plataformas. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. E a gente volta com o nosso Café PT de hoje. Estamos recebendo o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, para repercutir sobre a tragédia, um ano após a tragédia que devastou o Rio Grande do Sul devido à enorme enchente que atingiu a região. Deputado, o senhor é autor do PL 4.448 e a proposta aí desse projeto de lei é oferecer desconto, quitação, né, a possibilidade aí de uma quitação, descontos em dívidas de produtores rurais atingidos, prejudicados por esta tragédia. Eu queria que você explicasse pra gente, esse PL ele já foi aprovado, já entrou em vigor, como que tá? Sim, nós fizemos várias medidas provisórias e nós transformamos, quando a medida provisória já, digamos, ia caducar, e nem todo o recurso foi usufruído ainda pelos produtores por causa de morosidades, negociações, enfim, nós transformamos aquelas medidas provisórias em projetos de lei para que nenhum recurso que foi destinado pelo governo federal para o Rio Grande do Sul se perdesse no caminho. E esse projeto de lei foi aprovado e ele permitia que o agricultor pudesse renegociar a sua dívida, e a sua dívida em vários escalonamentos. O agricultor familiar do Pronaf era um tipo de... Se ele pagava, ele tinha um tipo de desconto maior. O Pronamp, que é o médio agricultor, ele também tinha um desconto para a sua renegociação. Então, em todas as áreas, nós buscamos atender os agricultores através desse projeto de lei. Como também fui fui relator do projeto de lei do nosso querido senador Paim. O Paim tinha um projeto de lei que facilitava o uso das verbas federais para drenagem, manejo de águas nos municípios afetados pela calamidade, para que pudesse ter celeridade no andamento desses projetos. Aqui eu sempre digo, o Enfield, né, o Betinho, também diziam lá, quem tem fome tem pressa, né, André? Essa é uma frase que sempre se usava muito, quem tem fome tem pressa. Aqui, quem está debaixo da água, quem olha para o céu, vem uma nuvem e acha que vai chover, e pode também novamente vir água na sua casa, ele, né, André, também tem pressa.
E o senador Paim fez exatamente esse projeto para facilitar e agilizar. Então eu tinha um projeto de lei que beneficiava a renegociação da dívida dos agricultores e, ao mesmo tempo, que facilitava, eu fui relator desse projeto do senador Paim, para facilitar a questão das construções, né, em espaços de atingimento também das chuvas, né. E, além disso, um dado que eu não citei aqui, foi muito importante. Como o BNDES colocou recursos para empresas poderem refazer seus investimentos, porque teve máquinas soterradas, teve máquinas que ficaram debaixo da água durante o mês inteiro, que não puderam ser mais usadas. Então teve financiamento para novos maquinários, teve financiamento para construção. Assim também teve financiamento para agricultores. Teve agricultor que viu sua estrebaria junto com os animais, ou um chiqueiro de porcos, né, sendo levado pela água. Os animais e as construções. Teve tratores da produção agrícola que desapareceram, que não vão poder mais usar. Então, para estes também teve um crédito em condições melhores. Então, em todas as áreas, nós tivemos um conjunto de medidas que foram facilitar a vida desses agricultores, das pessoas da indústria, do mercado, né, que foram atingidos por essas enchentes. Maravilha. O senhor também apresentou um projeto de lei aí que destina mais de 230 milhões para a reconstrução, né, de escolas públicas, de educação básica, também aí no Rio Grande do Sul. Esse projeto ele já foi analisado pelo Senado, deputado? Perdão. Sim, isso. Todos esses projetos, André, e aqui é um recado muito importante. Eu estive esses dias numa solenidade de assinatura de convênio junto com o Ministério das Cidades no município do Vale do Taquari, e a prefeita estava dizendo, agradecendo, quando ela entrou dia 1º de janeiro, foi uma prefeita eleita agora, ela agradeceu ao governo federal, e os representantes estavam naquela solenidade, porque elas permitiram, o governo federal, que prorrogassem o prazo para inscrição de projetos. Lembre bem que foi lá em maio, abril e maio do ano passado, por isso que nós estamos falando agora, está no ano, né, dessas enchentes, nós ficamos um mês debaixo d'água, até o final de maio. Então, até o final do ano, muitos gestores tinham prazo para apresentar os projetos. Só que os novos gestores que assumiram dia 1º de janeiro, quando eles foram ver, em vários lugares não tinha projeto cadastrado. E aí a prefeita dizia: quero agradecer ao Ministério das Cidades que permitiu a prorrogação do prazo, porque eu fui lá ver e não tinha nenhum projeto de casa registrado. E o governo federal tinha alocado recursos. Ao mesmo tempo, eu quero agradecer porque permitiram que pudesse, nas escolas, eu fazer o projeto para apresentar o projeto da reconstrução das escolas que estavam debaixo da água. Tem escolas municipais, e para essas escolas municipais, o governo federal também alocou recursos. E ela cadastrou, ela dizendo 10 no meu município. Eu quero agradecer porque prorrogaram o prazo para eu poder inscrever a questão das unidades básicas de saúde que também foram atingidas. André, nós tivemos hospitais que precisavam socorrer pessoas, os hospitais estavam debaixo d'água. A crise foi muito grande, foi um sufoco total. Então nós tivemos que transportar doentes de hospitais em maca para levar para outros hospitais. E se criou uma rede solidária. Então nós estamos sim colocando recursos para a reconstrução dessas unidades básicas de saúde, para a reconstrução desses hospitais, apoio aos outros hospitais que acabaram fazendo serviços que os hospitais que estavam inviabilizados não podiam fazer. E em todas as áreas nós fomos socorrendo os municípios. Então, os nossos projetos de lei, as nossas relatorias, eu fui relator de vários projetos também na Câmara dos Deputados, as articulações do Senado para darem a celeridade, elas todas foram fundamentais, nós nos dedicamos muito para isso, para que a gente pudesse realmente superar, né, essa calamidade que nós vivemos, mas sempre num espírito de que nós precisamos estruturar a nossa defesa civil do município, do estado e do país, para que a gente tenha um sistema moderno de alerta. Nesse caso, nós temos que tratar os riscos também. Nós temos que tratar a prevenção.
E nós estamos trabalhando um sistema de alerta, onde as pessoas passam a receber o informativo no seu celular, cada um no seu celular. Ó, pode acontecer isso, pode vir uma chuva, pode vir um vendaval, pode vir isso. Então tem um sistema de alerta, mas não basta só um sistema de alerta. É sempre bom, eu sempre dou o exemplo do Japão e do Canadá, onde às vezes tem na aula, as crianças na sala de aula, desde pequenas, elas acompanham num processo educacional, na escola desde pequenas, como é que faz uma evacuação, que orientações têm que ser feitas, isso é matéria, isso é disciplina em sala de aula. Isso é disciplina em sala de aula. Olha onde é que nós chegamos. Nós precisamos tratar desse assunto também, para a gente ter uma prevenção, que significa salvar vidas e salvar a nossa economia. Então é mitigar os impactos, mas também prevenir. Então tem um sistema de alerta, mas não adianta só eu dar um alerta para o cara. Eu também tenho que ter estrutura para onde essa pessoa possa ir, né? Então tem todo um processo que nós estamos trabalhando e junto com a prevenção. E eu particularmente, André, se me permite comentar muito rapidamente, o Rio Grande do Sul tem uma geografia específica em torno do Guaíba, que não é rio, é um lago, porque ele é formado por 6 rios, basicamente, né? Que é o rio Gravataí, o rio dos Sinos, o rio Taquari, o rio Jacuí, que são os rios que formam, cada um tem sua bacia, né? Nessas regiões, e elas todas desembocam no Lago Guaíba. E o Lago Guaíba tem uma transição do Lago Guaíba para a Lagoa dos Patos. E na Lagoa dos Patos tem uma entrada apenas lá em São José do Norte, depois de Rio Grande, para o mar. Então, se nós temos um vento sul represando, às vezes só o vento já faz o Guaíba aqui em Porto Alegre transbordar. Agora tu imagina, tendo um vento sul segurando para não entrar no mar, e você ter 6 bacias hidrográficas todas caindo no Lago Guaíba aqui em Porto Alegre, olha a situação. Então nós precisamos, no processo de prevenção, ter um cuidado, um zelo com o que está debatido com os nossos comitês de bacias. E para mim, os comitês de bacias são fundamentais. Eles têm um plano. Se o plano fosse executado, talvez nós teríamos gasto milhões. Aí nós não executamos o plano, agora gastamos bilhões. Então é o barato que sai caro. Então eu constituí, junto com os outros colegas deputados em Brasília, propus e presido essa frente, uma frente parlamentar em defesa das bacias hidrográficas. Para exatamente nós sempre falarmos dessa preocupação ambiental, do clima, mas ao mesmo tempo nós recompor a natureza que foi tão destruída, a proteção das águas, os solos. É fundamental. Água e solo é básico do nosso cuidado junto com a natureza. Então é nesse sentido que eu estou também colocando nesse bojo, vamos dizer assim, da prevenção, a atenção e olhar junto com os nossos comitês de bacia, com o desenvolvimento dos seus planos e na busca de recursos para desenvolver esses projetos. Deputado, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu gostaria de agradecer muito, muito a participação do senhor aqui conosco, trazendo aí esse panorama tão positivo do que o governo, né, vem fazendo à frente de todas essas iniciativas necessárias para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul depois dessa tragédia. Então acho que ficou muito claro para quem está nos assistindo aí tudo o que está sendo feito e que ainda precisa ser feito, as cobranças que ainda precisam ser feitas, né, deputado, para que as coisas voltem à normalidade. Muito obrigado e eu espero também contar com o senhor aqui em uma outra oportunidade, trazendo mais saldo positivo aí para a gente de coisas boas que estarão sendo feitas pelo seu brilhantismo também no seu trabalho aí que o senhor desempenha no Estado, deputado. Não, André, eu te agradeço. Eu acho que foi uma ação muito forte. A crise é grande e ela nos tem que ensinar. A dor ensina a gemer. E nesse sentido eu quero fazer uma referência ao nosso querido Papa Francisco, porque se tem uma pessoa que dizia que nós tínhamos que cuidar da casa comum, se alguém que denunciava as violências, né, climáticas e as consequências que a humanidade está sofrendo nesse momento, foi nosso Papa Francisco. Então eu quero, usando esse espírito,
né, para também chamar a atenção para todos nós, para que realmente a gente faça a prevenção. Nós temos temas habitacionais ainda em curso, porque isso não se constrói uma casa de um dia para o outro, então vai ter muita construção de casa ainda. Na recuperação dos solos é fundamental, esse é um processo mais longo também que está em curso. As empresas que voltaram a funcionar, nem todas voltaram a funcionar a todo vapor, mas boa parte delas teve um alento no sentido da reconstrução. PIB deu essa resposta positivamente, já com esses 4,9% de crescimento superior, inclusive ao nível nacional. Em todas as áreas, nós queremos continuar trabalhando com força para mitigar esses impactos e termos, então, a prevenção necessária. Mas eu quero insistir, o governo federal tem recursos alocados no Rio Grande do Sul e queremos pedir para que todos os órgãos das prefeituras, do governo do estado, agilizem os projetos, porque não podemos passar uma nova situação dessas se houver um novo impacto de uma chuva em abundância como foi naquele período. Precisamos estar preparados, porque não precisava ter entrado água em Porto Alegre se a manutenção tivesse sido correta. E agora nós estamos novamente com recursos e espero que isso ande com agilidade. Um grande abraço, estamos sempre à disposição, sim. E como diz o Lula, é união e reconstrução. Talvez o lema, digamos assim, do Lula, de dialogar, de não ter ódio, de unir todos os esforços, reconhecer o apoio do município. Quero parabenizar muito a sociedade civil, que voluntariamente contribuiu muito, relações com o governo do estado. Eu espero que todos, como nós reconhecemos, que todos eles também reconheçam o que o Lula e o governo federal está fazendo pelo nosso querido Rio Grande. Um grande abraço. União e reconstrução. Maravilha, um forte abraço para o senhor então e até a próxima. E para você que acompanhou o nosso Café PT de hoje, eu agradeço mais uma vez sua companhia, a audiência. Continue ligado na programação da Rede PT de Comunicação, pelas nossas redes sociais também, e eu te encontro numa próxima edição do Café PT. Tchau, tchau.